Bom, pessoal, essa aula é para o curso de Agronomia do Centro Universitário de Goiatuba, Unicerrado, disciplina Metodologia Científica, primeiro período, turmas A, B e C. Vamos falar então sobre a teoria do conhecimento. Conhecimento é a relação entre um sujeito ou a sua consciência e um objeto. Pode ser uma apreensão do objeto pelo sujeito, ou seja, a compreensão, o entendimento que o sujeito tem pelo objeto é chamado então de conhecimento. Por isso, o conhecimento é formado por dois elementos, o sujeito e o objeto. Conhecimento é um conjunto de informações que o indivíduo ele vai adquirindo, tá? De forma gradativa por meio da sua experiência, da sua aprendizagem, crença, valores sobre algo no decorrer aí da sua trajetória, que vão passando os seus pais, que ele vai observando e armazenando. Tudo isso é informação que gera conhecimento. Então, a pessoa que tem conhecimento, que detém, é capaz de saber alguma informação ou instrução. Tendo informação e instrução, esse indivíduo ele pode mudar comportamento e, além disso, a base da informação ou instrução serve para tomar decisões. O conhecimento é capaz de transformar vidas, se utilizado de forma adequada. Através do conhecimento pode-se construir um mundo melhor. O conhecimento pode ser processado, pode ser um conhecimento de processamento complexo ou processamento simples e subjetivo da informação absorvida por indivíduo. Então, subjetivo no sentido do indivíduo saber muito ou pouco sobre esse conhecimento. É a interação com processos mentais lógicos e não lógicos, com experiências anteriores, compromissos e vários outros elementos que fazem parte da mente humana. Tá? Então, processos organizados, que são chamados aí de lógicos, e não organizados, são utilizados para também, associado com as experiências anteriores, são usados para criar conhecimento. E isso vai sendo guardado, fixado aí na mente das pessoas. Se proposições são afirmações, se as crenças forem verdadeiras, forem comprovadas, elas geram conhecimento. Se a verdade também for comprovada, vai gerar conhecimento. Tá? Então, conhecimento é a intersecção, porque a pessoa pode saber verdades das crenças e verdade de um assunto que foi aí comprovado, que foi justificado. Okay? Conhecimento só terá eficiência na sua aplicação se o sujeito for apto a conhecê-lo, se o sujeito tiver condições de entender esse conhecimento, se esse sujeito ele tiver aí condições cognitivas, mentais, para conseguir aí observar as características desse conhecimento. No decorrer da história, muitos filósofos deram primazia ou ao sujeito ou ao objeto. Então, o estudo do sujeito do objeto, tá, gerou duas correntes, dois conjuntos de pensamentos. Que conjuntos de pensamentos são esses? O idealismo e o realismo. O idealista pensa, desenvolve teorias, afirma uma razão não comprovada, subjetiva, geral daquele objeto. Ou seja, a base aí do idealista, para poder fazer uma afirmação sobre o objeto, são os sentimentos. O idealista afirma que as coisas não existem por si mesmas, mas à medida enquanto são representadas ou pensadas, de maneira que só se conhece aquilo que se interessa, que se insere no domínio do nosso espírito. Então, o próprio pensamento, tá, associado aí ao objeto, tá, no qual você pode representar esse objeto ou pensar sobre
as características do objeto, tá? Isso é uma característica aí do idealismo. Tá? No idealismo, a compreensão do real como idealidade, o que vai dizer a realidade como espírito. Então, sempre o idealista vai estar associando a configuração daquele objeto, as características daquele objeto, com o espírito. O homem cria um objeto com elementos da sua subjetividade. Ele não tem muitas condições de estar falando sobre o objeto. Então, durante a sua observação, ele consegue então estar fazendo afirmações, observações subjetivas. Ele consegue então estar fazendo, caracterizando esse objeto, mas de forma a priori, somente aquelas características que alguém já falou antes. Tá? Do idealismo vai-se do pensamento para as coisas. Então, o idealista, quais são os pensamentos do idealista? Friedrich Schiller, né, foi um idealista que viveu nessa data. A existência das coisas, o único princípio é a inteligência. O idealismo tem vários níveis. Ideia de Deus não se tem certeza, mas se observa, vê as obras que Deus faz. Inteligência, ideia de inteligência que se manifesta, se concretiza no mundo acessível. Então a inteligência ela sempre vai se concretizar de acordo aí com o nível de complexidade e aptidão das pessoas. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira parte, tá, dessa aula sobre teoria do conhecimento. Em breve vou enviar para os senhores a segunda parte.